Vocês aprenderam nos módulos anteriores que um texto narrativo envolve autor, que é um ser real, responsável pela criação do narrador e dos personagens. O narrador é um ser irreal, responsável por contar histórias ao leitor e também pode participar da história. O personagem, ser irreal, que participa dos acontecimentos narrados no texto. Além disso, aprenderam a identificar que cada um deles se expressa por meio de diferentes vozes no texto. Você já reparou que as falas dos personagens também são apresentadas de diferentes maneiras? Nesse módulo, iremos estudar as duas formas básicas de apresentar a fala dos personagens nos textos, que pode ser por meio do discurso direto ou do discurso indireto. O discurso direto ocorre quando o narrador passa a voz para os personagens e são eles próprios que dizem as suas falas. Nesse exemplo, identificamos a voz do menino, que é o narrador personagem. Na frase, quando eu estava saindo para jogar bola com meus amigos, minha mãe perguntou. Em seguida, a voz do personagem, que é a mãe, aparece. Aonde você pensa que vai? Já fez seu dever de casa? Ou seja, o menino apenas cria uma ocasião para que a mãe enuncie sua fala como narrador. Ele não interfere no que ela está dizendo. A fala é a reprodução fiel daquilo que os personagens teriam dito. Outra característica do discurso direto é o travessão. Ele indica o início da fala. Mas alguns escritores preferem usar as aspas em vez do travessão para destacar as falas no texto. Antes das falas, o narrador costuma usar um verbo de elocução para enunciá-las, como em minha mãe perguntou. Esses verbos declarativos são chamados de verbos dicente, que são os verbos falar, dizer, responder, perguntar, etc. Esses verbos são seguidos de 2 pontos. No discurso indireto, o narrador não dá voz para os personagens. Ele mesmo reproduz o que teria sido dito nos diálogos da história. Como não temos acesso à fala dos personagens por suas próprias vozes, esse discurso tem menos vivacidade, pois só conhecemos as falas dos personagens por intermédio do narrador, que não permite que o personagem fale diretamente. Ele traduz as falas que ocorreram nos diálogos do texto. E ao fazer essa tradução, ele reproduz a essência do que foi dito, muitas vezes sem preservar as características da linguagem de cada personagem.